alento para o nosso coração. Esteja conosco, ó Deus, continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém, Pai. Queridos, nós continuamos então a série que iniciamos semana passada, nas bem-aventuranças, no sermão de Jesus. E hoje então já peço que você abra sua Bíblia em Mateus 5, quinto capítulo de Mateus. E nós começamos semana passada com felizes os humildes de espírito, e nós trabalhamos essa ideia da pobreza espiritual, né? Da realidade do arrependimento, do coração contrito. Isso é uma grande realidade nas bem-aventuranças. Então eu quero ler com vocês o versículo 1, o versículo 2, e a gente pula para o 4. Essa introdução do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a realidade do choro. Eu creio que é bem difícil para a nossa sociedade, porque a gente perdeu a ideia do choro, e quando o choro acontece, é numa situação meio equivocada. Então eu pontuei algumas realidades do feliz, aquele que chora, né, porque será consolado, e tendo a ideia de semana passada, que a ideia do bem-aventurado é que ele é muito feliz, então nada mais é do que uma intensidade de felicidade. Então é muito feliz aquele que chora, porque será consolado. E já lembrando também de que é um paradoxo, né, porque a felicidade do mundo não é chorar. A felicidade do mundo não é ser pobre de espírito. A felicidade do mundo não é ser manso. A felicidade do mundo não é buscar por justiça. É pelo contrário. Então a realidade do cristianismo, da argumentação bíblica, daquilo que Jesus pode trazer para o nosso coração, é totalmente diferente daquilo que o mundo vive. Então o cristianismo, ele é contra a cultura. Então, quando a gente vai falar sobre choro aqui, e aí eu coloquei alguns pontos aqui em relação à sociedade, como a sociedade chora e como ela trabalha com o choro. E em primeiro lugar que eu percebo como a sociedade chora, ela chora por raiva, ela chora por ira. Então, você pode estar no seu trabalho e você perceber alguém chorando por raiva, por ira. Você conversa com tal pessoa, a pessoa fala para você, eu estou irado, eu estou com raiva. Então, a sociedade sempre vai colocar uma ideia de choro que é distante daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, existe um objetivo, um por trás desse choro. E esse por trás do choro não é aquilo que a sociedade coloca para a gente. Porque para a sociedade é normal chorar de raiva, é normal chorar de ira. Então, por exemplo, tem um texto em Efésios, que você conhece muito bem, Efésios 4, 26, que diz assim, você sabe de cor, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, é engraçado até a gente perceber isso dentro da nossa sociedade, na nossa rua, com os nossos amigos, que existe a possibilidade de um choro com ira, com raiva. Só que não é esse choro que Jesus está falando. Porque às vezes a gente pode pegar um texto de Jesus e colocar no genérico. Aquela pessoa está chorando por raiva, ela está chorando por ira, por outras questões, por outras emoções, e aí a pessoa mesmo já coloca uma desculpa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas o consolo não vem para um choro de ira, para um choro de raiva. Até porque irai-vos e não pequeis. Então a ideia de ira, de raiva, e no choro relacionado com ira e com raiva, não é aquilo que Jesus está colocando para a gente aqui. Outra questão que eu percebo aqui, que não é o choro que Jesus está pontuando aqui, é o choro de inveja. Eu conheci gente que chegava a chorar por inveja. E talvez você está pensando assim, puxa Diego, mas que choro que é esse? Como que é um choro desse? Que é aquela pessoa que senta num canto e chora porque ela quer ter a vida do outro? Não basicamente, mas aquela pessoa que luta, que sua, que se esforça com toda a sua força para ter aquilo que a outra pessoa tem. E ela chega a chorar. Porque a ideia de choro aqui é da intensidade. Porque nós choramos no fim, quando tudo acabou, quando toda a nossa força acaba. Eu lembro daquele texto de Pedro,
de Mateus 26, quando Pedro ele é confrontado depois de negar 3 vezes, no final ele fala, e chorou amargamente. O choro tem uma realidade insuportável. Por que nós choramos? É basicamente isso que a gente está trabalhando no versículo 4 aqui. Por que a gente chora? A sociedade coloca algumas ideias. O choro de ira, o choro de raiva, o choro de inveja. Então, a pergunta é, será que eu estou buscando algo, olhando para a vida do outro? E nessa busca eu chego até a chorar? E ainda coloco na conta, falando que Jesus falou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então não é todo choro, é um choro específico, que a gente vai chegar nessa questão. Tem muita gente que chora por orgulho e por arrogância. Eu sou tão bom, e a pessoa começa a pensar o quanto ela é boa, e nesse pensamento, nessa ideia, ela começa a chorar por ela saber o quanto ela é boa. Nossa, Diego, eu sou tão bom que eu entreguei tal coisa, eu fui da cesta básica, eu ajudei, eu auxiliei, eu comprei, eu fui lá, eu reformei, eu fiz aquilo. Eu sou tão bom, a pessoa chega a chorar pela vida dela. E esse choro, muitas vezes, é um choro de encenação. Então perceba que a sociedade vai colocar e vai empurrar para a gente diversos choros que podem e que serão consolados por Cristo. Não. Esse choro não é um consolo. Jesus não vem consolar o nosso choro de inveja. O nosso choro por buscar algo mais porque o outro tem, não porque eu preciso. É isso que Jesus está colocando aqui. Tem um texto interessante em Salmo, no Salmo 131, falando sobre essa ideia, né, de um coração cheio de soberba. Ele diz assim, o Salmo 131, ele é bem pequenininho, ele fala assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Contentamento. Muitas vezes aquele que é contente, ele não gasta as suas lágrimas por aquilo que a sociedade coloca que pode chorar, como raiva, inveja, orgulho, arrogância. Ele entende o momento de chorar. É interessante a gente falar sobre isso. Tem outro choro que é interessante aqui, que é a ideia do choro encenado, né? Em Mateus 6, no versículo 16, Jesus coloca o choro encenado. É interessante. E quando ele vai falar sobre o choro falso, ele coloca nada mais nada menos do que os hipócritas, né? Os fariseus. Ele fala assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse choro encenado, esse choro falso, é um choro real para a nossa sociedade. E que às vezes a gente está colocando como um objetivo. Vou dar um exemplo para a gente prático, para a igreja cristã. Se não tem choro no culto, não foi um choro bom, não foi um culto bom. Se não tem choro no louvor, não foi um louvor bom. A gente não pode vincular a ideia do choro com arrependimento. A ideia de que se tem choro, foi algo extraordinário. Então, isso é importante para a gente pensar. O choro, ele não está vinculado basicamente com a mudança de vida. Por quê? Porque os fariseus eram assim. Os fariseus se colocavam dessa forma. Eles batiam no rosto, eles mostravam que estavam de jejum, eles mostravam que eles eram bons, mas no fim não tinha nada. Então tinha choro, tinha evidências na parte física, mas o coração não tinha choro. Não tinha lágrima no coração. O ponto de Jesus, e a gente já caminhando para essa ideia do bem-aventurado que chora, é aquele que chora no coração. E que chega no momento que ele vai derramar as lágrimas nos olhos também. Mas o fariseu não chorava no coração. O fariseu chorava da boca para fora, dos olhos para fora, da mão para fora, de dar as coisas, de ser visto pelas pessoas, pela sociedade. Então esse choro encenado também não é o choro que Jesus está colocando como bem-aventurado. Tem outra perspectiva ainda em relação ao choro do nosso mundão aí, velho, que é o vitimismo. Esse eu coloquei e eu
E eu creio que seja uma parte muito difícil de se lidar. Por quê? Porque tem muita gente chorando hoje em dia, falando: eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não tenho estudo para isso, eu não tenho família para isso, eu fui ensinado assim. E essa pessoa vive um cristianismo no vitimismo. Ela é a vítima de todas as realidades, então não há confrontação, não há um arrependimento verdadeiro, não há uma posição de: tudo bem, eu tive uma vida complicada e difícil, delicada, mas, entretanto, fui salvo por Cristo. E eu sou mais que vencedor por aquele que me salvou. Nós somos vencedores por Ele, nele, por intermédio dele. Então, tem muita gente chorando em nossas igrejas com a ideia de ser vítima. Então, você conversa com a pessoa, nada vai dar certo na vida da pessoa. Porque para ela nada vai dar certo. Porque ela se coloca como uma pessoa que não pode. E ela começa a viver esse choro, esse looping de choro, de tristeza, de lágrimas. Você conversa com uma pessoa geralmente assim, ela sempre está parada no mesmo lugar. É o mesmo emprego, as mesmas pessoas que estão próximas. É a mesma ideia, o mesmo pensamento. Não tem uma profundidade espiritual. Não tem um choro verdadeiro, um choro de coração. Então, e é interessante que a nossa sociedade aplaude o vitimismo. Coloca aquele que é vítima, puxa, ele é vítima daquela realidade, puxa, ele é vítima daquela situação. Só que também Jesus não está colocando a ideia de ser vítima, o choro de ser vítima. Diego, isso quer dizer que a palavra de Deus está, segurando, colocando um limite nessa ideia de bem-aventurados que choram? Sim, porque o choro que Jesus está falando aqui, e já partindo para esse entendimento, e aí eu quero colocar um exemplo. Semana passada eu coloquei o exemplo do publicano no templo, e hoje eu vou colocar o exemplo da mulher com perfume. Lucas 7, pode abrir esse texto comigo? Lucas 7, no versículo 37 e 38. E aí eu percebo a realidade do bem-aventurados que choram, daquilo que Jesus está colocando para a gente mesmo aqui. Aquele que chora, qual é o choro que Jesus está colocando aqui? Lucas 7, no versículo 37 e 38, diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Essa é a ideia do choro bíblico. Eu gosto muito de um texto que o Hernandes coloca sobre essa questão do choro. Ele diz assim: o choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Aqueles que nascem do Espírito, que têm um coração quebrantado, têm também tristeza pelo pecado. Para entrar no céu, não basta ir à igreja, dar esmolas, fazer caridade, ou talvez chorar de todas as formas que a sociedade coloca para a gente. O único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça em Cristo. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só um remédio que cura a doença mortal da alma é o verdadeiro arrependimento. Talvez melhor, o verdadeiro choro. A pergunta para a gente é: como que a gente está chorando? Será que nosso choro não está envolvendo mais vitimismo do que um real desespero frente ao pecado? Porque a ideia da mulher se jogando aos pés de Jesus é uma total dependência, é uma total realidade insuportável do coração daquela mulher, aonde ela aponta para Jesus e fala assim: ele é a situação que pode mudar, ele vai mudar a minha vida, por isso eu choro e me quebranto. A pergunta para a gente mesmo, queridos, é como que a gente está chorando? Qual é o ponto? Eu fico imaginando, qual foi a última vez que a gente chorou por um pecado? Qual foi a última vez que você chorou por um pecado? A ideia de transgredir a lei de Deus. Porque pecado nada mais é do que transgredir a lei de Deus, fazer aquilo que Deus não gosta, não ama.
não aceita? Qual foi a última vez que a gente pecou? Puxa, eu falei mal daquela minha vizinha, daquele meu amigo, eu adulterei com os olhos, eu pensei coisas erradas, eu matei o meu irmão na minha mente. Qual foi a última vez que a gente chorou por isso? É disso que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram, é aqueles que choram pelo desespero de coração, por essa realidade de pecado, de olhar para dentro da gente e pensar, puxa, eu estou tão distante da realidade perfeita e pura e santa de Jesus. Como eu consigo olhar para Deus até, como o publicano que não conseguia, batia no peito e não conseguia, como a mulher chegando e se jogando aos pés de Jesus, colocando aquele perfume valioso aos pés de Jesus, secando as suas lágrimas com o cabelo, algo tão humilde, tão intenso. É essa a ideia do choro, do bem-aventurado que chora. Isso o mundo não vai entender. A sociedade não vai entender um choro de arrependimento, um choro por pecado, um choro de quebrantamento. Por quê? Porque a sociedade quer que você chore por outras coisas. Chore porque você não tem dinheiro, chore porque você não tem casa, chore porque você é uma vítima, chore porque você não tem amigos, chore porque você tem raiva, ira, arrogância, orgulho. A sociedade vai te empurrar para essas realidades do choro. O ponto bíblico aqui é: nós choramos por entender a realidade insuportável do nosso coração pecaminoso. Então a pergunta novamente para o nosso coração é: qual foi a última vez que você chorou por um pecado? A gente não fala muito sobre santidade, muitas vezes. E, infelizmente, por muitas vezes a gente pregar mais a graça de Deus, essa realidade da graça, é um Deus de amor, um Deus misericordioso, e nós cremos nisso. O ato de Cristo na cruz é um ato de misericórdia, é um ato de redenção. Mas eu fico lembrando dos textos, né? Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então essa busca, né, essa intensidade, esse choro, o choro de Pedro depois de ter traído Jesus, né, ter dado falso testemunho de Jesus, e ele cai em si, né, Lucas fala isso, ele caindo em si, chorou amargamente. É esse choro, eu fico imaginando o quanto nós seríamos mais santos, mais profundos espiritualmente falando, se a gente se envolvesse com choro, desse choro, do choro do arrependimento, dessa realidade. Tem um salmo interessante, no Salmo 119, falando ainda sobre essa ideia do choro, e o que é o choro para Jesus ali. O choro é essa ideia do arrependimento, do quebrantamento. E no Salmo 119, no versículo 136, lá no finalzinho, vai dizer assim, olha que interessante, né? Um choro real, bíblico. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Gente, a gente aplaude pecado hoje. Já parou para pensar nisso? Por várias vezes eu me pego aplaudindo pecado, erro, transgressão. O salmista está colocando aqui, olha, meus olhos se enchem de lágrima. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Porque não tem o guardar da lei. A gente não vive mais numa realidade de guardar a lei de Deus. De guardar, de ter essa lei cravada no nosso coração. É esse choro que Jesus está falando. O choro de ver a injustiça acontecendo lá fora. O choro de ver alguém morrendo pela saudade, pela tristeza. É desse choro que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a gente precisa lembrar que o consolo vem para aquele que chora por arrependimento de coração, por ver o pecado, por ver a injustiça. A promessa para o nosso coração é: você será consolado. Você será consolado. Está chorando por esses motivos, por arrependimento, por querer ter uma vida mais santa, chegar no teu quarto e chorar por horas. Quero ter uma vida mais santa, quero ter uma vida mais próxima de Jesus, quero ter uma vida mais piedosa. E você chorar, você será consolado.
você terá o consolo de Jesus. Essa é a promessa. Bem-aventurados que choram por esses motivos. Agora, se você entrou aqui hoje, ou se você está assistindo em casa também, e está envolvendo com um choro mais de menino, um choro orgulhoso, um choro que quer as coisas, um choro que a gente conhece muito bem da criança, que não consegue aquele brinquedo, porque às vezes na vida cristã, nós também passamos por isso. Nós não conseguimos, então nós abrimos aquele beiço enorme e começamos a chorar. Esse choro, querido, você não precisa de consolo, você precisa de arrependimento, você precisa mudar de vida. Falar, Deus, quebra esse meu coração e que as minhas lágrimas sejam lágrimas de arrependimento, de santidade, de profundidade com o Senhor. Interessante, né, que em Apocalipse 21:4 vai dizer que esse choro vai acabar, ele será enxugado por Cristo, né? Tem um texto lá, então, 21:4, que vai dizer assim, ele se enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse enxugar das lágrimas, esse consolo, ele há de vir com Cristo. Mateus 13:42 diz assim, e os lançaram na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Coloquei esses dois textos para a gente pensar aqui. Se não acontece choro pelo pecado, acontecerá um choro eterno, que é no inferno. O inferno é o choro eterno. O inferno é o lugar de ranger dos dentes. O inferno é o lugar da dor, do pranto, do choro eterno. Então, nada mais é do que Jesus vindo para essa terra falando assim, olha, eu espero que vocês chorem nessa terra por arrependimento verdadeiro, por entender o pecado que tem e correr para Jesus. E você chorando na terra, você tem a promessa que você não vai chorar eternamente. Suas lágrimas serão limpas, enxugadas. Então essa é a ideia, né? É isso que a gente precisa lembrar das bem-aventuranças aqui, tendo com essas aplicações, né? Como que está envolvendo o nosso choro ultimamente? Ou talvez a pergunta para a gente seja, será que a gente chora ainda? Numa sociedade insensível? Onde nem lágrima tem mais? E eu conto por mim mesmo, eu tenho bastante dificuldade para chorar. Eu conto no dedo, às vezes que eu chorei. E eu percebo que falta a proximidade, talvez, da palavra. Falta proximidade daquele que criou o choro. Falta proximidade daquele que, quando perdeu um amigo, chorou. Falta proximidade. Então, talvez a gente viva uma realidade insensível, sem choro, porque a gente está longe da fonte do choro, da fonte do arrependimento, do quebrantamento, da contrição verdadeira, que é Jesus. Então, a pergunta para o nosso coração hoje, depois desse texto aqui, desse breve, né, essa breve devocional, é: será que eu tenho chorado pelas minhas vontades? Ou será que eu tenho chorado por arrependimento verdadeiro, por algo chocante no meu coração que eu tenho vivido? Interessante, quando Davi é confrontado por Natã, depois do adultério, eu imagino um choro ali, o texto não coloca, mas eu imagino um choro, um quebrantamento, porque ele se quebra naquele texto. Ele fala, indigno homem que sou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Então, a nossa igreja precisa mais de o que nós fizemos, do que talvez o choro sentimental, que se envolve muitas vezes em uma música muito bem tocada, num acorde. Eu não estou tirando essa realidade, porque louvores nos levam a um coração quebrado e a gente entender mais do Evangelho de Jesus. Mas a gente não pode ficar só fechado nisso. Eu lembro, o meu sogro fala muito disso quando eu converso bastante com ele. E várias vezes ele fala para mim, nossa, Diego, estava lendo um texto e começou as lágrimas começaram a escorrer. Eu acho isso bonito demais. Sabe, você está lendo e sendo confrontado, essa ideia do confronto de coração. Sabe, qual que foi a última vez que nós fomos confrontados pela verdade do Evangelho? Então, a bem-aventurança do choro, às vezes a gente fica muito só no sentimento, né, na ideia do choro, sentimentalismo,
o ser emocional e tal, mas vai além disso. Jesus está falando de quebrantamento de vida. Pergunta para a gente será que nós já passamos por esse choro? Será que esse choro é uma prática? Ou será que esse choro foi lá na década de 80, quando aconteceu a conversão? Ou na década de 90, nos acampamentos? O chamado para a nossa vida hoje é que você tenha choro, esse choro que salva, esse choro que vai te levar para uma vida eterna com Jesus, todos os dias. Imagina uma igreja que chora pelo seu pecado todos os dias. Imagina um coração que chora pelo seu pecado. Chega no final do dia, Deus do céu, olhei, pequei, errei, toquei, falei, gritei com tal pessoa, agi de forma errada. Senhor, eu estou tão distante da Tua graça. E é interessante que quando a gente começa a colocar aquilo que nós fazemos frente àquilo que Jesus fez, só cabe choro. Porque a gente não deu nada, a gente não faz nada, e pelo contrário, nós erramos, fracassamos e pecamos contra esse Deus que vem na terra para salvar o nosso coração. Então, eu creio que o passo lógico e o passo, talvez, do nosso coração seja apenas esse, choro pelo pecado. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, porque ele dá um passo de choro em direção àquele que vai consolar. É essa a ideia aqui. Bem-aventurado que está chorando, porque eu vou trazer conforto. Então venha em direção a mim com esse choro, com essa ideia de sofrimento e de dor. Eu espero que possamos chorar de forma diferente, a partir desse texto, a partir dessa devocional tão pequena, mas que a gente seja desafiado a começar um choro diferente. Um choro que não envolva muita gente, aquele choro que é você e Deus, muitas vezes, aquele choro que entende a realidade insuportável e que se coloca aos pés de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, quero terminar orando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz essas bem-aventuranças para o nosso coração e essa intensidade da felicidade no choro, ó Pai. Nós não entendemos muitas vezes esse texto, porque nós não queremos chorar, nós não queremos ter dor, nós não queremos sofrer, mas precisamos, ó Pai, passar por esse vale da sombra da morte. Precisamos, ó Deus, chorar pelo nosso pecado, para que tenhamos a vida eterna, o arrependimento verdadeiro, aquele que crê em Cristo Jesus como o único Salvador da vida, ó Pai. Ó Deus, coloca mais lágrimas nos nossos corações, ó Pai. Rasga o nosso coração em busca de um arrependimento verdadeiro, em busca de uma vida de piedade, de santidade, de profundidade, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, toma conta de cada um aqui presente, toca no nosso coração, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que chora pelos perdidos, por almas, ó Deus, a serem alcançadas pelo Teu reino, chora pelo pecado no meio de nós, ó Pai, se arrepende, volta ao primeiro amor. Deus, nos chame para essa realidade do choro verdadeiro. Bem-aventurados que choram. Deus, obrigado, ó Pai, porque feliz é aquele que coloca o choro aos Teus pés, nos Teus ombros, ó Pai, porque nós seremos consolados segundo a Tua palavra, segundo a Tua promessa. Cuida de nós, ó Pai, que tenhamos uma boa semana debaixo da Tua presença, debaixo da Tua verdade.